Porque existe uma certidão dizendo que são casados, mas já dormem separados, estão dentro da mesma casa e não conversam mais um com o outro. E daí são tantos os segmentos, tantos exemplos, tantos casos que conhecemos, dentro às vezes das próprias igrejas. Irmãos que não conversam uns com os outros, cultuam, buscam a Deus no mesmo lugar, na mesma igreja, compartilham da mesma fé, compartilham do mesmo Deus, das mesmas bênçãos, mas se tratam como inimigos, às vezes como inexistentes. Dizemos, ou eu costumo dizer, que às vezes pessoas enterram as outras vivas, porque passam a se comportar em relação àquela pessoa como se ela já não existe mais. Fulano não existe, morreu para mim. Morreu e eu enterrei. E eu já ouvi isso, infelizmente, de pessoas às vezes tão preciosas, tão queridas, mas que, tomadas por um sentimento, por um espírito maligno, um espírito que calou a voz dessa pessoa, um espírito que adentrou o coração, que tomou a mente dessa pessoa, e hoje ela tem o mesmo comportamento, a mesma vida que aquele homem que era mudo. Ele não falava. Ele não era deficiente no sentido de não poder andar. Ele não era cego, ele podia ver. Ele tinha um movimento nas mãos, nos braços, mas ele não falava. Ele andava de um lado para o outro. Ele podia conviver com as pessoas, mas não falava com elas. Quantas pessoas estão assim? Elas vão e vêm, onde querem, para onde querem, na hora que querem, mas não falam com algumas pessoas. Queridos, nós precisamos entender que jamais o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar ou vai conduzir os filhos de Deus a qualquer tipo de comportamento agressivo, indiferente, espírito de divisão, de discórdia, sim. É o que opera, é o que trabalha, é o que gera, é o que produz, é o que se esforça para dividir, para impedir o relacionamento, o bom relacionamento, por que não dizer o relacionamento agradável a Deus, no meio dos filhos de Deus. Então, qual é a postura que devemos ter? Qual é a conduta? Qual é a forma? De que maneira devemos proceder nesta situação? Diz aqui a palavra de Deus que aquele homem, ele era mudo porque na verdade ele era endemoniado. Ele não tinha nenhum problema auditivo, porque muitos não falam porque não ouvem. Ele não pode falar, ele não pode reproduzir, ele não pode expressar um som que ele nunca ouviu. Então, aquele homem não falava porque ele tinha qualquer problema na sua audição, ou qualquer problema na sua língua ou nas suas cordas vocais. Aquele homem, ele não falava
porque havia um espírito maligno se apossando da vida dele. E diz então o versículo 33, que uma vez que o espírito maligno, que o demônio foi expulso, aquele homem falou. Querido de Deus, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é irmos diante do Senhor. Irmos ao Senhor Jesus. E uma vez diante dele, dizer: Senhor, eu não quero que essa mudez faça parte da minha vida. Eu não quero mais, meu Deus, viver, ter essa vida, porque não é a vida, não é a forma de vida que o Senhor preparou para mim. Amados, o apóstolo João diz na sua epístola que se nós não amamos o irmão que nós vemos, como podemos amar a Deus que não vemos? Se nós não nos relacionamos, não convivemos bem, se nós não falamos uns com os outros, que vemos, que enxergamos, que podemos tocar, apertar a mão, abraçar, perceber ao nosso redor, como podemos falar com Deus? E a palavra de Deus ainda diz, o apóstolo João, que aquele que odeia é homicida. E você já parou para pensar que você, sem perceber, eu mesmo, cada um de nós, talvez no nosso comportamento egoísta, influenciado pelo espírito da mudez, influenciado por um espírito de discórdia, de divisão, de intriga, nós às vezes assassinamos os outros. Nós matamos a fé de muitos. Nós sufocamos o amor de muitos. E agora, nós precisamos, em nome de Jesus, repreendermos esse espírito que quer nos afastar uns dos outros. Esse espírito que quer afastar o pai do filho, o filho do pai. Esse espírito maligno que quer afastar o marido da esposa, que quer afastar a ovelha de pastores, que quer afastar irmãos, filhos de Deus, de filhos de Deus. E daí por diante, tantos outros mais, tantas situações mais que nós conhecemos e que, se formos enumerá-las aqui, findaremos o programa e ainda assim não será suficiente para descrever todos. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus nos chama a assumirmos uma postura de filhos de Deus que de fato glorificam a Deus no seu viver, que não tem de que se envergonhar e que não tem uma vida, que não tem uma conduta ministrada, administrada pelo mal, mas que são guiados de fato pelo Espírito de Deus, o Espírito do amor, o Espírito da boa convivência, em nome de Jesus. Qual é a sua postura hoje? Qual é a minha postura hoje? Ou nós assumimos uma posição de filhos de Deus, que não se entrega, que não se dispõe a ter um comportamento de indiferença a quem quer que seja? Ou nós permitiremos, queridos, que o Espírito mudo administre a nossa vida? Em nome de Jesus, ore, clame e diga: Deus, eu não aceito, eu não quero ser como uma pessoa muda. Eu quero poder me relacionar,
Eu quero poder conversar. Eu quero poder me comunicar com todos aqueles a quem o Senhor colocar no meu caminho. E uma vez diz a palavra de Deus que aquele espírito maligno foi expulso. Jesus expulsou aquele demônio e aquele homem então começou a falar. E diz a palavra de Deus que a multidão se maravilhou, dizendo que nunca tal se viu em Israel. Quem sabe, queridos de Deus, quando você começar a falar, quando eu começar a falar, quando nós começarmos a falarmos, quem sabe os outros então ficarão maravilhados. Aqueles que ainda não viram, aqueles que ainda não creram, aqueles que ainda não conheceram ao Senhor, poderão então glorificar a Deus, poderão então ficar extasiados, impactados pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo. E certamente eles serão alcançados pelo mesmo poder. O poder de perdoar e de ser perdoado. O poder de se comunicar, de falar e de ouvir. Quantas coisas